Olá, tudo bem com você? Vamos entender hoje sobre o ponto de inflexão, aquela virada de chave da verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus. Você sabe que aqui a gente não fala de religião, mas a gente fala de quem é Jesus e de como ele opera em nós, como ele muda, como ele transforma o coração humano. E hoje, esse texto que nós vamos ler aqui de Mateus 15, ele é quando eu falo um ponto de inflexão, ele é um ponto de virada, ele é o momento em que a chave do indivíduo, da consciência humana, se transforma. Eu quero te levar para esse lugar, porque essa passagem ela é extremamente impactante. Quando a gente compreende com profundidade, você se torna um ser humano mais leve, mais consciente de si, mais consciente do outro e, sobretudo, mais consciente de Deus. Tá bom? Vamos lá em Mateus 15, nós falamos até o último vídeo, nós falamos até o versículo 9, sobre Jesus tem uma palavra pesada, forte e verdadeira, né, com os líderes religiosos da época. Sempre que eu falo líderes religiosos da época, eu te peço para você trazer isso sempre para o presente também, que é muito oportuno, inclusive, né? Imagina Jesus falando hoje com os líderes religiosos da nossa geração. Aí você vai ver que tem total pertinência. É como se a gente estivesse falando do dia chamado hoje. E aí no versículo 10, Jesus continua conversando com essas pessoas e Mateus vai nos escrever o seguinte: e convocando a multidão, lhes disse, Jesus diz a essas pessoas: ouvir e entender. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Compreendam, abram a mente. Essa é a convocação de Jesus. Jesus a todo momento, e essa não é a primeira vez e também não será a última, que ele está convocando a cada um de nós para nos colocarmos nessa posição de abrir, de pensar por si mesmo, de não encarar a vida apenas na literalidade da lei. Faça isso, não faça aquilo. Não. A convocação de Jesus é para que cada um de nós pense por si mesmo. Quando ele fala para nós por meio de parábolas, quando ele está ali falando sobre passarinho que voa, sobre os animais no campo, sobre a erva que cresce, quando ele traz essas metáforas, é exatamente isso que ele quer causar na mente de cada pessoa. Cada um compreenda por si mesmo, à luz do amor dele sobre nós e de tudo que o amor carrega. Mais à frente, aqui no versículo 16, ele se torna mais contundente em relação a isso. Ele vai dizer para os discípulos: vocês não têm inteligência? Vocês não estão compreendendo o que eu estou falando? Então veja bem, é esse o chamado de Jesus. Jesus não quer que a gente pegue essas palavras literais, de forma literal, como a religião faz. Em muita medida, a gente observa isso com uma clareza absurda, mas ele não quer que a gente pegue essas palavras e fale, não, a partir de hoje é assim. Não, ele quer que caia esse conteúdo na nossa compreensão e cada um de nós pense por si mesmo e na profundidade que cada um vai conseguir absorver. Isso que é importante, né? E aí ele vai dizer aqui, ele vai trazer esse conteúdo de forma muito clara, que ele quer que compreendamos, e que eu falei inicialmente que é a chave, é o ponto de inflexão. Depois você dá uma googada aí e pesquisa sobre ponto de inflexão. Ponto de inflexão é justamente essa virada de chave. Ele vai dizer o seguinte: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração humano. E ele usa essa expressão, o que contamina, porque é uma expressão que a religião judaica já utilizava na época, e é uma expressão que até os dias de hoje as religiões cristãs também utilizam, que é o contaminar-se, o que contamina. Então por isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele traz, né, essa expressão contaminar-se, ele não está dizendo com isso que a contaminação não exista. E contaminar-se aqui quer dizer o quê? Que um ser humano em contato com o outro se afetam. E eu absorvo o comportamento do outro e o outro absorve o que é meu. E isso é muito importante, essa compreensão. Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Isso tem um fundamento de ser, né? Porque as nossas companhias, aquilo com quem a gente gasta o nosso pensar, isso são coisas que nos alteram profundamente. E aí, Jesus usa esse mesmo conceito de contaminar para trazer
aqui para essa multidão, veja, né? Jesus está cercado ali com a multidão. E ele usa esse contexto do contaminar-se para dizer, olha, o que contamina é o que está saindo. São as produções internas é que vão maculando, é que vão sujando, né? É o que vai destruindo a consciência de cada um de vocês. É isso o que contamina. Não é vocês estarem com A ou com B, não é vocês comerem uma coisa ou outra, não é se deitar ao lado de uma mulher que está menstruada, é o que vai te contaminar mais. Jesus muda completamente o sentido do contaminar-se. E quando a gente traz essa palavra para nós aqui, a gente também tem que fazer isso, a gente tem que mudar esse conceito que a religião já traz. E eu e você, quando a gente compreende isso, nós passamos a ser flagrante diante de Deus. Porque não é mais o que eu faço para fora que contamina, mas o que eu produzo dentro de mim. E isso aqui tem profundamente a ver lá com Mateus 5. O sermão do Monte das Bem-aventuranças? Pois é, quando Jesus fala, olha, aqui Moisés falou isso, Moisés falou que o adultério era a pessoa se contaminar com a mulher, deitar-se com ela. Hoje eu digo que adultério é você pensar, né? Então, Jesus ali no sermão do Monte das Bem-aventuranças, ele vai dizer que o mal, eu assassino meu irmão, não é quando eu mato, é quando eu penso em matar, quando eu penso algo de mal sobre ele, eu já estou cometendo assassinato. Então, Jesus vai nos ensinar aqui que a verdadeira contaminação não é quando mãos, corpo entram em contato com algo para fora, mas quando é a minha mente, é aquela verdadeira intenção do meu coração passa a ser produzida dentro de mim. E é nesse sentido que eu passo a ser um flagrante diante de Deus. Quando eu entendo, quando eu viro essa chave, eu sou a mesma pessoa quando muitos olham ou quando eu estou ali dentro do meu quarto sem ninguém me ver. Quando eu faço, né, essa chave, quando eu viro essa chave de compreensão dentro de mim, a minha ética passa a ser única, passa a ser verdadeira, passa a ser uma palavra só, sim, sim, e não, não. O que Jesus nos chama à compreensão nessa profundidade aqui é nos colocarmos nesse lugar de ser flagrante contínuo diante de Deus. E não e não ter uma vida com uma conduta meramente moralista, né? Na frente eu sou uma coisa e atrás eu sou outra coisa. E aí, você aceita esse convite de produzir uma ética espiritualizada segundo Jesus? Ou vai continuar nos moralismos religiosos de todos os dias? Pense nisso, reflita sobre isso e eu te aguardo. Até a próxima.